E aí, irmãos e irmãs que acompanham o Batatinha Comics, como vocês viram aí na chamada, eu vim falar com vocês sobre Batman e Dylan Dog, um crossover entre a Bonelli e a DC, e um dos quadrinhos mais esperados por este que vos fala no ano de 2024. Então eu tinha grandes expectativas nesse quadrinho aqui, e ele superou todas elas. Eu sou um grande fã desse quadrinho eu ia dizer a partir de hoje, mas eu não li hoje. Então, do dia que eu li em diante, isso aqui se tornou um dos grandes quadrinhos que eu já li, principalmente da Bonelli ou da DC. Sou um grande fã de Dylan Dog, apesar de não ter lido tanto do personagem ainda, porque a história dele é muito extensa. Mesmo que no Brasil não tenha sido publicado nem metade do que foi publicado na Itália, a gente tem aí 11 edições pela editora Record. Eu vou tentar puxar de cabeça, tá? Não puxei esses dados, mas vou tentar lembrar. 11 edições pela editora Record, 6 edições pela editora Conrad, 40 edições da primeira série da editora Mitos, 32 edições da Dylan Dog nova série, que já foi cancelada, atualmente 39 edições, eu acho, agora em pré-venda, da Dylan Dog segunda série da Mitos, há algumas edições em capa dura da Panini, agora esse outro encadernado aqui, as edições graphic novel da Mitos, que foram 5, e Dylan Dog Dhampir, que acabou de sair, Dhampir, né? Eu sempre falo Dhampir, mas eu falo Zagor e não Zagor, então eu tenho que falar Dhampir. Enfim, isso aí tudo. Apesar disso, não é nem metade do que foi publicado na Itália, porque lá, além da série mensal, tem especiais coloridos, álbum gigante, que aqui seria como se fosse o Texone, né? O Tex gigante. Entre outros materiais que nunca deram as caras em terras brasílias. Mas hoje nós vamos falar sobre Batman e Dylan Dog, esse crossover tão esperado e tão adorado. Cara, como é bom isso aqui, sério. Deixa eu ver aqui, boa. Esse quadrinho foi publicado pela Panini nos últimos tempos aí, esse mês, eu acho. Que mês estamos? Março? Fevereiro? Foi publicado em fevereiro, eu acho. Aqui no Brasil pela Panini, nesse formato grandão. Ele é como se fosse um formato italiano estendido, bem grandão. E capa cartão, ó, a capa dele aqui, ó, cartonada, papel couché, colorido, lindo, cores maravilhosas, desenhos do Cavenago e qual é o outro? Deixa eu ver aqui. Werther Dell'Edera. Eu não conheço esse desenhista, primeira vez que eu tô vendo ele. Agora o Gigi Cavenago é um grande conhecido aí dos fãs de Dylan Dog, porque ele é um capista do Dylan Dog. O Dylan Dog nova série, que estava saindo pela Mitos aqui, foi até o número 32, tem várias capas do Gigi Cavenago. E aqui a gente tem a arte interior dos dois. Confesso que eu não sei distinguir a arte do Cavenago do Werther Dell'Edera. Se confunde bastante aqui, se mistura, a colorização ajuda a fazer essa mistura entre as duas artes, né? E eu não tenho o olho tão apurado para saber em que página que tem uma arte do Gigi Cavenago e em que página que tem uma arte do Dell'Edera, não sei. O que importa a arte dos dois é excelente. Então não tem nenhuma página que você diz aqui, putz, a arte dessa página aqui com certeza não é do Cavenago porque é ruim, é pior. Ou então, se você é fã do outro artista aqui, do Dell'Edera, também não dá para falar isso porque dificilmente tem essa queda de qualidade. A qualidade se mantém bem estável durante... Vou mostrar um pouquinho aqui atrás, tem o Coringa. O Dylan tocando a sua flautinha aqui. Já uma situação clássica nas histórias dele. Aqui na frente a gente tem o Alfred, o Gordon, o Groucho e o Inspetor Block, ou Bloch, não sei bem como é que fala, eu chamo de Block. E o Dylan e o Batman. Mas não são todos os personagens que aparecem na história. Temos muitas surpresas. Algumas eu não gostaria de estragar, porque para mim foram surpresas, pelo menos. Mas para ficar assim, só um spoilerzinho, pensem no universo DC. O Batman aqui o crossover entre Batman e Dylan Dog, mas pensem que personagens, no plural, que personagens do universo DC combinam com as histórias do Dylan Dog, e você vai ter uma ideia de que personagens vão aparecer aqui nessa história. Já do lado do Dylan Dog, a gente vai ter personagens que talvez você, como leitor de DC ou de Batman, não vai reconhecer. Então, assim,
Não tem muita... Vou até mostrar aqui, ó. Tem uma pequena introdução aqui na guarda, que é escrita pelo Recchioni. O Roberto Recchioni, ele foi editor do Dylan Dog, curador das histórias e também roteirista. Aqui no Brasil já saiu dele também aquele encadernado Monolith, publicado pela Panini, e é uma obra da Bonelli também. E teve filme. O filme nunca chegou aqui. Pelo menos que eu saiba de forma lícita, né? Então, se você é novo no universo de Dylan Dog e conhece o Batman, existe a possibilidade de você ficar levemente perdido aqui nessa história, porque vai ter, claro, personagens que você nunca teve contato. O Dylan Dog e o Groucho são bem apresentados, né? Esses dois aqui, porque eles são, claro, os principais, junto com o Batman. Mas outros personagens, talvez você não entenda bem quem são. Por exemplo, o Coringa é o grande vilão da parte do Batman. Já da parte do Dylan Dog, nós temos o Chabaraz, que é um necromante, um feiticeiro, um vilão do Dylan Dog. Não tem muita introdução sobre quem ele é. Você sabe o que ele está fazendo ali, né? É explicado isso. A história, na verdade, começa aqui numa pequena introdução de umas 20 páginas, ou menos até. Ela começa logo depois da primeira história do Dylan Dog, primeiríssima, que é essa daqui, Despertar dos Mortos-Vivos. Então você vai ver cenas que acontecem aqui no Despertar dos Mortos-Vivos, recriadas aqui no traço do Cavenago e do De Ledera, com essa colorização bem linda, e com cenas estendidas. Então, cenas que terminaram de uma certa forma na primeira história do Dylan Dog, Despertar dos Mortos-Vivos, aqui continuam fazendo a ligação, fazendo a ponte entre o mundo do Dylan Dog e o do Batman. Mais especificamente, a gente vê o Chabaraz, que é o vilão dessa primeira história do Dylan Dog, se conectando aqui com o Coringa, vilão do Batman. E é o que dá o pontapé inicial para toda essa história. A história em si, ela começa tempos depois dessa primeira cena, e ela se passa majoritariamente em Londres, onde a gente tem o Batman, o Alfred, o Bruce Wayne também, tá viajando para Londres, não só o seu alter ego de Batman, e também a Mulher Gato, a Selina Kyle, todos em Londres, seguindo os passos aí de um crime que está acontecendo, tentando desvendar esse crime que está acontecendo. E para isso, Bruce Wayne, em sua versão Bruce Wayne mesmo, e não Batman, bate lá na porta do Dylan Dog, investigador do pesadelo, para pedir ajuda dele para encontrar o tal Dr. Chabaraz. O Dylan Dog simplesmente meio que não ajuda, diz, não, Chabaraz, ele pereceu nessa história aqui, então não sei do que você está falando. E aí o Bruce Wayne tem que recorrer à sua versão Batman, Cavaleiro das Trevas, o maior detetive do mundo e tudo mais, para investigar essa trama aqui do Chabaraz, envolvendo o Coringa, Crocodilo, Mulher Gato e vários outros personagens. Inclusive do lado do Dylan Dog, envolve também esse personagem aqui, ó, o Killex, que é um vilão de duas histórias do Dylan Dog que estão presentes nesse encadernado capa dura. E é bem legal você ler, se você tiver essa possibilidade, ler esse encadernado aqui antes de ler esse aqui. Esse encadernado, ele está no mercado, ele foi publicado há pouco tempo, deve ter na Amazon, tá em catálogo e tal. Então, por isso que eu digo que é interessante você ler, vai fazer algumas coisas que acontecem aqui fazerem mais sentido, terem mais peso na história. Também é interessante, principalmente como introdução ao mundo desse personagem, ao vilão, Chabaraz, as cenas ali que são recriadas aqui no Batman Dylan Dog. Também é interessante ler O Despertar dos Mortos-Vivos, que é a primeira história do Dylan Dog. Ela foi publicada pela Conrad nessa edição aqui de número 2. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui, ó, ao contrário. Dylan Dog 2, O Despertar dos Mortos-Vivos. Não, agora tá ao contrário. Eita! Aí, ó. E ela também foi publicada pela Record, no número 1, Despertar dos Mortos-Vivos também. Como ambas são edições fora de catálogo, você vai conseguir na estante virtual, na Shopee, no Mercado Livre, talvez até no OLX, que é onde eu compro meus quadrinhos usados, ou em sebos da sua cidade. Mas eu não diria para você se segurar isso. Só vou ler
esse material aqui depois que eu tiver ali do Despertar dos Mortos-Vivos. Seria legal você fazer isso, fazer esse esquema, mas caso não tenha acesso a essa edição aqui, pula ela. Já essa edição aqui é mais fácil de ter acesso e eu recomendo a leitura. Primeiro porque são duas histórias boas, principalmente a primeira, do Killex. Killex é um vilão meio Hannibal Lecter, até tem uma cena aqui que dá pra mostrar ele, totalmente inspirado no Hannibal Lecter. Aqui, ó. Ele tá preso na cela dele e ele vai lá e come a cara ali, o pescoço de um dos guardas. Olha aqui ele tirando a pele do guarda. Espero que tenha dado pra ver com a luz aí, acho que deu. E ele com a máscara no estilo Hannibal Lecter. Então ele é um serial killer que está em busca da alma. Ele acredita que a alma do ser humano é algo físico que está dentro dele. Então ele esmiuça o ser humano todo, abre a cabeça, abre o corpo todo e procura a alma. E enquanto ele não encontra, ele sai fazendo isso. Então ele tem um modus operandi bem fixo, assim, bem identificável. E a história dele, surpreendentemente, eu não fazia nenhuma ideia, continua em Batman e Dylan Dog, esse crossover aqui, que é simplesmente sensacional. Eu vou mostrar mais um pouco. Como eu disse, ele é publicado em formatão, em capa cartão, páginas couchê colorida. Vou mostrar um pouquinho da arte aí. E Dylan Dog Killex é publicado em formato americano, capa dura, também papel couchê colorido. Como eu mostrei aqui, né? Aqui eu vou mostrar um pouco da segunda história. A primeira história até ali na página 100, por aí. E depois começa a segunda história, que é uma baita de uma viagem. Porém, bem interessante. Sempre, né? Sempre. Você nunca vai ler uma história do Dylan Dog que não seja interessante, divertida, muito boa de se ler, com um ritmo bem legal. Essa daqui mesmo, ó, a primeira história. Pra mim, o Dylan Dog já nasce perfeito. Ele já nasce com todos os elementos que eu vejo em todas as histórias futuras dele, já nasce aqui na primeira história. Recomendo demais isso aqui. Eu dei uma pesquisada aí, hoje, antes de gravar esse vídeo. Tem pra vender na estante virtual e tá usado. Então você vai ter que pagar frete, vai ter que... Mas não é muito caro, não. Esse aqui eu dei sorte, eu consegui num sebo, ó, por R$ 9,90. Eu comprei no Sebos Império. Toda essa coleçãozinha da Conrad aqui, que são em 6 edições. Peguei lá por R$ 9,90. É aqui em Florianópolis, mas não tem mais, não adianta entrar em contato com eles porque só tinha esse aqui. Bom, era isso. A dica é uma das melhores HQs que eu vou ler esse ano. Top 13 de 2024, com certeza estará lá. Dylan Dog Killex, para ter contexto sobre a história do Batman e Dylan Dog, não só sobre o personagem, mas toda a trama gira bastante em torno do Killex. E Dylan Dog, Despertar dos Mortos, para você saber quem é o Chabaraz, ter a introdução do Dylan Dog, do Groucho e todo esse universo aqui do personagem londrino, investigador do pesadelo. Se vocês quiserem mais vídeos de Dylan Dog, deixem aí nos comentários, porque eu tenho tudo que foi publicado no Brasil, todas aquelas séries que eu falei há pouco tempo, tenho tudo aqui. Só não tenho nada em italiano, porque eu não leio em italiano, então infelizmente eu vou ficar preso com o que é publicado no Brasil, no caso de Dylan Dog, ou no caso de qualquer coisa da Bonelli, a não ser que eu aprenda italiano, mas eu acho que eu não quero nem entrar nesse poço sem fim aí. Deus o livre, não tem nem espaço. Enfim, deixa o seu curtir aí, se inscreve no canal e não deixe de acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado.